Havendo número legal, declaro aberta a 9ª reunião do Grupo de Trabalho que aprecia o anteprojeto do novo Código de Processo Penal, informando que a presente reunião está sendo transmitida na página da Câmara dos Deputados e no YouTube. A ordem do dia é composta pela deliberação das emendas ao título 2 do substitutivo, sendo que na última reunião foram apreciadas as emendas aos artigos 36, 37 e 38 do substitutivo do senhor relator. Iniciamos a análise do artigo 39, restando apreciar os parágrafos dos mesmos. Nós temos algumas emendas sugeridas ao parágrafo 1º do artigo, sendo uma delas da nossa própria autoria, pelo que passo a fazer a leitura do texto sugerido pelo senhor relator e passo também, então, o debate das emendas sugeridas. O parágrafo 1º ele tem o seguinte teor: se o juiz, a vítima ou seu representante legal, ou, nos crimes vagos, as associações constituídas há mais de um ano, que tenham por finalidade a defesa dos interesses tratados na apuração da infração penal, não concordarem com o arquivamento mencionado no caput, poderão, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial nos termos da legislação específica. A nossa emenda sugere o seguinte texto: se a vítima ou seu representante legal, ou nos crimes vagos, as associações constituídas há mais de um ano, que tenham por finalidade a defesa dos interesses públicos na apuração da infração penal, não concordarem com o arquivamento mencionado no caput, poderão, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial nos termos da legislação específica. A nossa justificativa é que homenagear o sistema acusatório, retirando a possibilidade do magistrado discordar da decisão do arquivamento ministerial, principalmente tendo-se em vista que o Ministério Público é o titular da ação penal. Senhor relator, passo a palavra para Vossa Excelência. Sim? Não, eu tiro. Obrigada. Esse é uma ótima justificativa. Cumprimentar a nossa presidente, a deputada Margarete Coelho, os parlamentares que aqui comparecem, os colaboradores todos, os consultores, e de plano dizer o seguinte: a alteração proposta pela deputada Margarete, pelo subtenente Gonzaga, e quase que semelhante pelo deputado Hugo Leal, é basicamente suprimir o juiz, deixar apenas a vítima. Isso de plano tem concordância deste relator. O deputado Paulo Albiacchio, ele faz apenas ele mantém o juiz e faz um acréscimo no final, que eu acho que não é hipótese. Esse relator não acolhe. No final ele coloca o seguinte: sendo o investigado intimado para, no mesmo prazo, apresentar a impugnação ou pedido de revisão. Acho que não é o caso. Então, eu deixo de acolher essa sugestão final do deputado Paulo Albiacchio e acolho de plano a manifestação da deputada Margarete e do deputado subtenente Gonzaga. Eu examino do nosso colegiado se há discordância quanto a esse tema. Não está? Será que... E agora? Agora sim. Ué, mas está sem medo, não está funcionando. Eu só espero, obrigado. Ô, gente, e aí? Nada? E assim? Uai. Alô, alô. Liberou. Ah, eu falei primeiro? Pode falar, Augusto. Pode ir. Inacreditável como está gentil. Brincadeira, Gonzaga. Não, eu até preferia a manutenção do juiz.
Mas devido ao tempo, e até faço um pedido para a nossa carismática presidente, nós temos 5 semanas só úteis para findar o ano. E o ano que vem é um ano eleitoral. A gente precisa fechar isso aí. Temos um feriado aí, no feriado dia 15 de novembro, não sei se terá sessão ou não, mas no finado com certeza não terá sessão, então eu acho que o tempo está muito exíguo. Então, devido a isso, né, eu também vou concordar com a propositura e também não vou me opor. Subtenente Gonzaga, Vossa Excelência. Eu já fico feliz de ter algum pensamento igual a Vossa Excelência. Mas eu só pergunto assim... Não sei se isso é mérito ou demérito para mim. Qual que é, além dessa questão do juiz, tem alguma outra diferença básica entre os dois textos? Não. Basicamente isso. Nós votamos isso no pacote anticrime e não houve discordância. Ele foi unânime no pacote anticrime. Para acolher uma ou a outra, ou as duas. Eu agradeço, então, e passo então, submeto à votação. Os senhores e senhoras parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. E, assim, essa observação que nos faz o capitão Augusto, ela tem realmente povoado as minhas preocupações. Acho que nós poderíamos avançar mais rapidamente na questão, porque às vezes são filigranas, são questões muito pequenas, né? Mais uma questão de estilo redacional do que realmente de conteúdo. Acho que a gente não é o caso aqui que realmente inclui ou não inclui o juiz, dá toda uma mudança na sistemática, dá toda uma mudança na tramitação. Mas há muitos casos aqui que nós estamos nos apegando muitas vezes à redação. Eu já estou me desapegando. Acho que a questão do estilo ela é importante quando é um documento pessoal. Não sendo, e não é como é o caso, acho que nós temos que ir superando. Bom, com relação ao parágrafo 2º... Deputada Margarete, só uma observação que acho que o subtenente Gonzaga terminou não destacando, é que na proposta dele em relação ao parágrafo 1º, ele, tal qual Vossa Excelência, suprime a expressão juiz, mas acrescenta a expressão delegado de polícia. Se a gente puder ficar com o texto dele. Bom, da minha parte, para mim não tem problema nenhum, porque, de toda forma, o delegado é o presidente do inquérito também, de qualquer forma, né? Eu, da minha parte, tenho total aquiescência. Acolhendo a sua sugestão, Gonzaga, no parágrafo 1º. Gonzaga, Vossa Excelência é o vencedor. Você gostou desse meu descuido, né, relator? Gostei. Não é descuido. Você fez de forma muito consciente. Tanto é que escreveu. Então tá. No parágrafo 2º, nós temos o texto do relator: nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial ou do procedimento de apuração ministerial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação, a representação judicial. Há uma sugestão de emenda do deputado Hugo Leal, que não se encontra nesse momento, para defender a sua propositura. Indago se alguém adere a essa proposta do deputado Hugo Leal, e, em não havendo quem adira, então eu estou encaminhando pela aprovação do parágrafo 2º, tal qual a redação dada pelo senhor relator. Senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com relação ao parágrafo 3º, revisto o arquivamento, o órgão superior de revisão designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o juizamento da ação. Há uma proposta uma sugestão de emenda da nossa parte, mas também só na questão mais de redacional, né? E temos uma emenda do deputado Paulo Abiakel, que não se encontra nesse plenário para fazer a defesa da sua sugestão. Indago se algum parlamentar gostaria de aderir à sugestão do deputado Paulo Abiakel. Em não havendo... De plano, deputada, a sugestão de Vossa Excelência, como já dito, é apenas redacional e eu acolho. Muito obrigada. Muito obrigada, deputado. Eu apoio. Então, eu submeto à votação. Senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com relação ao parágrafo 4º,
nós temos o seguinte teor. Entendendo o órgão do Ministério Público que o fato é atípico, que a causa de extinção de punibilidade, de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade, ressalvado o disposto no artigo 26 do Código Penal, formulará requerimento de extinção do procedimento investigatório. A decisão que acolher a pretensão ministerial tem natureza de sentença. Eu tenho uma restrição, uma questão de técnica legislativa, aqui no artigo, um ponto, mesmo que seja um ponto seguindo, eu acho que eu contraria um pouco a técnica. Se for o caso da gente adotar, eu iria sugerir que nós transformássemos isso num outro parágrafo. Né? Esse é aquele que impacta no 15. Isso. E a nossa sugestão, e a sugestão do deputado Hugo Leal, é de supressão, exatamente por conta da correlação e do impacto que ele tem no artigo 15. Então, o 15, 13. Que aí mudaria o que foi aprovado no anticrime, nesse caso. E aquele lá que ficou pendente. Nós estamos com ele ainda pendente de decisão e eu queria fazer esse apelo para o senhor relator. 15, 13. Está aqui, não é ele? A gente tinha... Cara, tem hora que o texto vai abrindo sozinho nas páginas, você vai pegar. É um negócio assim. O 1513 é aquele que diz extinguir a investigação nos casos de atipicidade da conduta, de extinção de punibilidade ou de causa de excludente de juridicidade ou de culpabilidade. Se puder até sustentar essa questão técnica. Deputado Margarete, qual é a observação? Porque na minha avaliação tem harmonia entre esse parágrafo 4º e o 13º do 15. Eu gostaria de ouvir os membros a respeito deste parágrafo, e, se for o caso de manter o parágrafo 4º, tal qual o senhor relator propôs, eu queria propor mexer nessa redação para que a gente não tenha esse ponto no meio do texto do artigo. Porque, normalmente, você usa ponto, vírgula, ponto e vírgula, mas o ponto e continuando... Colocar aí, cuja decisão. Cuja decisão, vírgula, cuja decisão. Deputada Margarete, minha presidente, neste ponto, quanto ao ponto, tem a minha concordância. Já é alguma coisa, senhor. Já é alguma coisa. Ok. Acho que é uma vírgula e cuja decisão. Bom, da minha parte, então, feita essa correção redacional, eu ouço o deputado Sanderson. Não, presidente, relator, senhores deputados, eu concordo com os termos do relator. Do relator? Na minha visão, o deputado João Campos está bem colocado e traz, nesse aspecto, traz aquilo que nós estamos buscando para o novo Código de Processo Penal, agilidade e diminuição de burocracias. Por isso, eu concordo com o texto do relator. Tá, ainda era assim uma espécie de apego, talvez excessivo ao juiz de garantias, mas, sendo assim, da minha parte, eu fico vencida tranquilamente, fazendo-se uma correção na redação, para a gente não ter ponto em continuando num texto de um dispositivo legal, que realmente eu acho que não é a melhor técnica. Mas isso já não é questão de estilo, já é questão mesmo de técnica legislativa. Eu concordo com esse caminhamento e como é a Concordou, sugestão então? Não precisa comentar? Não. Que bom. Como ficou a sugestão de redação, então?
entendendo, vamos ver, deixa eu pedir aqui para a nossa consultoria fazer a sugestão, mas entendendo o órgão do Ministério Público que o fato é atípico, que é a causa de extinção de punibilidade, de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade, ressalvado o disposto no artigo 26 do Código Penal, formulará requerimento de extinção do procedimento investigatório, cuja decisão que acolher a pretensão ministerial terá natureza de sentença. Ok. Tá, mas as nossas técnicas aqui dão Então, essa é matéria para a reunião técnica de amanhã, beleza. É isso. Exatamente isso. Deputada Margarete, eu queria consultar a senhora e os demais colegas, neste ponto, uma reflexão. Se o membro do MP manifesta pela tipicidade ou pela extinção da punibilidade, acho que são coisas assim bem objetivas. Mas, se ele se manifesta pela extinção, pela exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade, isso nem sempre é algo assim muito seguro, muito objetivo. E aí poderia haver uma discordância do juiz. Quem sabe nós criássemos um dispositivo aí que, havendo discordância do juiz, o juiz remetesse ao órgão superior, ao procurador-geral. Se esse ratificar o entendimento do MP, então aí o juiz é obrigado, de fato, a converter isso numa sentença. Queria consultar a senhora e os demais pares se acham isso razoável. Porque, havendo concordância do juiz, acabou feito, a defesa, evidentemente, não tem interesse de recorrer, nem cabe, porque é um benefício para o investigado e tal. Mas, refletindo agora, pensei essa hipótese e coloco para a reflexão. Bom, alguns dos nossos membros gostariam de... Quais as duas hipóteses? Na verdade, a situação realmente ela é subjetiva, diferente das outras situações que legítima defesa, estado de necessidade, são questões que tu pode ter base objetiva. Agora, culpabilidade pode não ter base objetiva. A gente não precisa nem explicitar... Eu concordo também. A gente não precisa nem explicitar que é nas hipóteses tais. Apenas dizer que, havendo discordância do juiz, ele submeterá ao órgão superior. Não é? Bom, da minha parte, nós temos concordância. Concordo também. Ok. Então, a consultoria faz o texto. Vamos lá. Deixa para a gente fechar aqui, parágrafo 5º. Na hipótese do artigo anterior, caso o juiz considere improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças da informação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Eu só penso, deputada Margarete, que a ordem aí poderia ser inversa, porque o que está indo à apreciação dele é a manifestação do subordinado dele pela extinção da investigação. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é se concorda ou não com a extinção. Não concordando, aí tudo bem, ele vai oferecer denúncia. Na hipótese do caso anterior, quer dizer, no caso de não... Na hipótese do artigo anterior, caso o juiz considere improcedentes as razões invocadas, o arquivamento, Ok. fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia. Não, eu penso que ele vai avaliar se as razões do promotor de justiça procedem, se ele concorda. Essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Agora, se houver discordância, aí sim. A discordância dele tem que estar no texto. Na hipótese do artigo anterior, caso o juiz considere improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao subprocurador-geral. Gente, Eu acho que a ideia está todo mundo concordando, é só Sim, questão sim, do encontrar o texto texto. mesmo, né? vamos deixar... A gente não pode ir adiantando um pouco enquanto elas As vão meninas vendo. fazem o texto aí e tal, né? Elas entenderam. Vamos lá. Elas gostaram, Bom, né? As meninas, né? As meninas, a gente adora ser chamada de menina. Isso é muito delicado.
Nós agora vamos entrar aqui no nosso terreno minado, né? A investigação defensiva. E, nossa senhora, a investigação defensiva é uma... Vamos lá. Bom, o texto do substitutivo do relator é o seguinte: a investigação defensiva é realizada por advogado ou defensor público no exercício da ampla defesa do imputado, cujos interesses são por eles patrocinados. Presidente. Senhor deputado, ouço levantar- Vossa Excelência com muito prazer. Posso levantar uma preliminar? Pois não. Tá. Mas, presidente, eu acho que antes da gente discutir o texto da investigação defensiva, eu acho que nós precisamos definir se nós vamos trazer, de fato, a investigação defensiva para o Código de Processo Penal. Concordo com o Gonzaga. Eu já manifestei a minha preocupação e eu acho que tem dois problemas no Instituto da Investigação Defensiva que devem merecer de todos nós muita atenção. Um é a elitização da advocacia, né? Quem é que tem instrumentos de fato para ter uma estrutura de advocacia que lhe permita fazer a Defensoria Pública, com sua pouca estrutura Brasil afora, com certeza não terá condições práticas de garantir para todos os seus clientes o pleno exercício da advocacia defensiva, da investigação defensiva. Então, na minha visão, vai ser um processo de elitização. Quem tem dinheiro para pagar vai conseguir, de fato, fazer esses atos. Mas essa é uma das preocupações. A outra é uma grande preocupação que eu tenho, e falo isso com muita tristeza aqui, é que eu entendo que esse Instituto cria um mecanismo indesejado de corrupção na estrutura do Estado. Essa é a minha grande preocupação. Porque, na verdade, a minha preocupação é no sentido de que os agentes serão extremamente tentados a ser agente duplo. Desde o delegado que está fazendo, do investigador, do policial, ser agente duplo. Emitir 2 relatórios. Fazer a mesma investigação e atender os 2 lados. Eu acho que nós precisamos nós não deveríamos, aí eu trago já a minha posição, nós não deveríamos trazer a investigação defensiva, esse instituto para o Código Penal, nesse momento, Código de Processo Penal, por essas 2 razões que falei muito objetivamente. Então, uma delas é, e falo assim com muita tristeza, como policial militar que sou, é nós, efetivamente, não ter controle sobre quem serão os agentes desta investigação defensiva. Que, na minha visão, estamos criando uma possibilidade gigantesca de apodrecer em muito a estrutura de Estado em favor, inclusive, da impunidade e da criminalidade. Eu gostaria também de fazer uso da palavra. Ouço Vossa Excelência com muito prazer, deputado. Fizemos até uma nota a respeito desta questão da investigação defensiva. O projeto do Código de Processo Penal traz uma preocupante inovação na ordem jurídica brasileira ao regular a investigação defensiva e legalmente possibilitar a colheita de provas diretamente pela defesa à revelia do Estado. Nesta linha, a investigação defensiva ofende o princípio da oficialidade, já que a atividade investigativa deve ser feita por órgãos oficiais estatais, com a participação do investigado e seu representante legal. Ao contrário, quando a investigação é feita exclusivamente pela defesa, sem a participação de órgãos oficiais, estimula-se a produção de todo tipo de prova, também conhecida como dossiês, em especial aquela sem relação, como investigação em andamento ou de caráter meramente vingativo e direcionado ao seu desafeto. De forma preocupante, a investigação defensiva possui qualquer tipo de controle externo feito por órgãos oficiais, de modo que tal investigação, por mais que em certos casos se apresente ilegal ou mesmo violadora de direitos fundamentais,
pode nunca levar à responsabilização daquele que a preside, ao argumento de que a sua publicidade é uma mera faculdade de defesa. Observe que, ao argumento de potencializar a ampla defesa, na verdade, a investigação defensiva evidencia um desequilíbrio da defesa técnica no Brasil. Isso ocorre porque existe um nítido favorecimento de réus de grande poder econômico, capaz de efetivamente arcar com os custos de tal investigação. Com isso, viola-se a imparcialidade, a impessoalidade, a moralidade e a isenção que se espera de um sistema de investigação criminal responsável, sem direcionamentos por alguns interessados no caso. Por mais que o sistema atual tenha suas falhas, não se deve fragilizá-lo, ainda mais com institutos que nitidamente transgridam os pressupostos investigativos apresentados, previstos, inclusive, em documentos internacionais. A título exemplificativo, o Manual de Formação de Direitos Humanos para as Forças Nacionais, ONU, institui que, durante as investigações, a audição de testemunhas, vítimas e suspeitos, entre outras atividades investigativas, deve levar em consideração a informação sensível deverá sempre ser tratada com cuidado e seu caráter confidencial respeitado em todas as ocasiões. As atividades de investigação deverão ser conduzidas em conformidade com a lei e apenas quando devidamente justificadas. E não serão permitidas atividades de investigação arbitrárias ou indevidamente intrusivas. Como colocado, a investigação defensiva potencializa a violação dessas diretrizes da ONU e de princípios relativos ao funcionamento da investigação criminal. Pior, a investigação defensiva não possui qualquer caráter de controle e nem mesmo alguma estrutura base, o que evidencia a ausência de mecanismos que permitam a prestação de contas pela defesa e responsabilização das atividades daí decorrentes. Por fim, deve-se chamar a atenção para outro potencial problema: a contratação de investigadores no âmbito de uma investigação defensiva que pode desaguar na utilização do período de folga de policiais concursados, gerando problemas de ordem disciplinares e potenciais crimes, como a violação de sigilo funcional e a advocacia administrativa. De todo exposto, recomendamos a supressão integral do Instituto da Investigação Defensiva, já que, evidenciada com sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, além de inúmeros problemas de ordem prática, é a nota que eu gostaria de deixar registrada, nobre presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Examino se mais alguém gostaria de se manifestar. Eu sei que tem emenda supressiva do deputado Sanderson, do deputado subtenente Gonzaga, e eu estou abrindo mão das minhas emendas e aderindo ao texto do senhor relator. Então, passando a palavra para que ele faça a defesa do texto, logo após as justificativas das supressões. Eu adiro integralmente ao texto do relator, pela permanência, né, da investigação defensiva no texto, com o texto sugerido no substitutivo do relator. Eu estou aderindo. Presidente. Senhor deputado. Nós apresentamos uma emenda supressiva, entendendo tanto quanto entende o capitão Augusto, o deputado capitão Augusto, que fez uma belíssima explanação, como o subtenente Gonzaga, no sentido que não encontramos espaço na política criminal brasileira para o Instituto da Investigação Defensiva. Talvez em outros países, talvez não, em outros países, como os Estados Unidos, eles têm esse espaço, nós aqui não temos. Por uma série de razões. Né? Primeiro, porque é direito exclusivo do Estado fazer investigações, como também é direito exclusivo do Estado promover o processo criminal. E além disso, criaria-se, sem sombra de dúvida, um sistema de investigação clandestino, paralelo, que estaria praticamente aviltando o sistema de investigação policial Brasil afora. Então, não vejo espaço, não acho oportuno, muito menos conveniente, adotarmos o sistema de investigação defensiva no Brasil. Por isso, pedimos ao relator, à presidente e aos deputados que aqui estão, vejo que a deputada Adriana Ventura também já se manifestou no grupo, mesmo não estando aqui, que ela também é favorável à supressão total
dos termos que cria a investigação defensiva, e o capitão Augusto foi muito feliz quando diz, na sua explanação, que muito provavelmente nós estaremos criando aí espaços de corrupção, de clandestinidade, porque quem sabe fazer investigação policial, criminal, são os policiais, né? O advogado tem um outro viés, então muito provavelmente estariam sendo utilizados policiais nas suas folgas para fazer investigação. Isso é muito ruim, porque diminui o poder e diminui até a confiança das forças policiais, e por isso pedimos que o texto seja suprimido, atendendo às emendas já constantes no projeto de lei. Nós apresentamos, tem emenda minha, né, presidente, e do subtenente Gonzaga. São 2 emendas, não é? Ambas supressivas. Tem emenda de Vossa Excelência, do deputado Hugo Leal e do deputado subtenente Gonzaga. Todas supressivas. 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 As minhas emendas são de redação, mas e apenas no caput do artigo 40. Nas demais, nós estamos aderindo ao texto do relator. Presidente, permita. Por favor, deputado. Só acrescentando mais uma preocupação, nos casos das facções criminosas, das organizações criminosas voltadas para crime violento, é estabelecer uma guerra em desvantagem para os policiais que estão na investigação formal. Eu fico imaginando um chefe de organização criminosa com toda a sua rede, orientado pelo seu defensor, para produzir provas e fazer a sua defesa ali no território dominado. Então, acho que, além das preocupações que eu já havia colocado, trago mais esta, do próprio risco de se estabelecer um confronto, principalmente quando se tratar das organizações criminosas voltadas para crimes violentos, das facções, e que, de fato, tem disposição para a guerra e faz parte do negócio dela, inclusive, exterminar a gente do Estado. Tá bem. Eu gostaria, senhor relator, de fazer uma proposta. E assim, é realmente uma proposta, não é assim, nenhuma tomada de decisão aqui da coordenadoria. Mas eu examinaria do senhor relator o seguinte: nós estamos com um quórum muito baixo de deliberação, e é todo um capítulo que deve ser votado, né, em totum. Eu examino se haveria possibilidade de nós sobrestarmos essa decisão, passarmos para decidir a questão da identificação criminal mais adiante. Não, agora é o de persecução penal, não é isso? Qual é que vem a seguir? É a identificação criminal mesmo. Enfim, para a gente buscar mais acordos. Mas é uma sugestão. Da minha parte, sem objeção, presidente. Eu gostaria de examinar se os colegas concordam. Eu confesso, fico na dúvida, viu? Porque até agora, deputado, a gente não está decidindo, nós não decidimos nada no voto. Uhum. Até nesse momento, nós estamos decidindo tudo de acordo, na base do acordo. Nós não estamos tendo divergência. Onde está tendo divergência, a gente está voltando e buscando o acordo. Então, será que haverá divergência? Porque aqui na sala, 2, 4, 6. 6 favoráveis à supressão. Tem a minha divergência do relator, tem a divergência nossa e do relator, que eu estou aderindo ao texto do relator. É divergente. Divergente, relator? Nesse ponto? Da supressão total? Não, eu tenho que defender meu texto. Né? Claro, e eu estou aderindo dele. Eu coloquei o Instituto da Investigação Defensiva. Na minha avaliação, procurei adequar ao máximo a nossa realidade. Coloquei por vedação da vítima ser ouvida na investigação defensiva, as testemunhas que foram ouvidas, oficialmente não serem ouvidas lá. Coloquei algumas situações que me parece que aperfeiçoa e adequa ao nosso sistema. Então tá bom. Aí eu chegar aqui agora e defender a supressão, fica incoerente. Tem 2 votos divergentes, o meu e o do relator. Porque então tá bom, como o relator está, porque senão seria, né, praticamente todos do plenário, né? Não, a gente está buscando concordância no plenário. Nesse caso não há, porque há 2 divergências aqui. Tá bom. Então, deputada Adriana, seja muito bem-vinda.
Obrigada, presidente. Na verdade, eu estava na CMO, eu saí correndo quando eu vi que estava votando. Eu sei que a gente precisa adiantar. Não, a gente não está votando, não. A gente está buscando consenso. A gente estava discutindo, mas eu tinha que registrar Claro, minha posição. Sim. Eu gostaria só de fazer uma ponderação e eu não, assim, eu sinceramente acho que a gente tem que achar um bom termo por conta das divergências e tudo que a gente puder construir junto é melhor. Eu só queria também chamar a atenção que eu gostaria que teremos outras situações de divergência, onde talvez tenhamos 6 e 2. Eu só queria que a gente fosse coerente todas as vezes. O que a gente decidiu hoje, no momento que tiver 6 aqui, por exemplo, pensando que nem a senhora, e 2 pensando que nem eu só queria que a gente adotasse o mesmo procedimento. Claro, será então, adotado, se é para sobrestar hoje, sobrestaremos outros dias. Até Vossa porque... Excelência tem meu compromisso, será assim. Muito obrigada. Só nesse sentido que eu gostaria de registrar minha fala, porque como a gente está fazendo reuniões para avançar, e eu entendo isso, mas em horário de outras comissões, muitas vezes não estaremos aqui. Exatamente. A gente precisa arrumar uma fórmula. Não, claro. Eu acho que é por isso que está esvaziado, eu acho que a fórmula é o seguinte, deputada, eu me comprometi, mas de ontem para hoje, com as correrias que nós tivemos aqui, eu não tive tempo. Eu estou procurando cada líder das bancadas que indicaram nomes de parlamentares que não estão em condições de comparecer. Eu não estou dizendo que ninguém esteja sendo desidioso, mas há membros do nosso grupo que não compareceu a nenhuma das reuniões. Então, isso e são temas muito sensíveis aqui. Então, eu estou buscando cada um desses... Já fizemos o levantamento desses que não estão com condições de comparecer. Estou pedindo aos líderes que substituam para que a gente tenha um quórum que dê legitimidade às nossas decisões. Agora, a divergência, deputada, é num sentido ou no outro, certo? Seja em que sentido for. Seja no 4-2, no 2-4, nós vamos sempre suspender. Isso, compromisso com Vossa Excelência firmado. Não teremos nenhuma discordância nesse ponto. Certo? E eu agradeço muito pela compreensão. Nós temos outros pontos sobrestados aqui, deputada, pelo mesmo motivo. O artigo 15 está sobrestado, algumas questões estão sobrestadas por esse motivo. A gente não conseguiu evoluir num texto consensuado, né? Fiz até um apelo no início, sabe? Se a discordância for meramente redacional, questão de estilo, eu tinha um professor que dizia que quem tem estilo é costureiro, né? Ele dizia, não, isso é uma questão de estilo. Não, quem tem estilo é costureiro. Mas, enfim, se for uma questão redacional, né, vamos desapegar. Aqui a nossa consultoria, nas quintas-feiras, sempre faz esse trabalho de buscar o texto mais consentâneo com a técnica legislativa. Presidente. Deputado subtenente Gonzaga, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, nós vamos, da minha parte, concordar com o sobrestamento. Era visível que essa tese seria derrubada aqui nesse plenário hoje, mas eu entendo que enquanto não tiver decisão de plenário, ela pode ser reinserida, claro. pode ser reinserida a qualquer momento por várias outras formas. Pode ser decotada também. Né? Então, assim, eu entendo que a preocupação da senhora de ter um quórum, inclusive de mais defensores da tese da investigação defensiva, pelo menos um aliado para poder defender essa tese. Na verdade, se tivesse aquela opção que é do presidente, não, agora eu vou votar uma tese minha, ele está abrindo mão da relatoria por alguns minutos, o deputado João Campos ia votar contra o relator dele. Então, obviamente que nós decidimos aqui agora, não é o resultado final do processo. Então, a qualquer momento, essa tese pode voltar, volta de outra forma. Então, acho que merece o aprofundamento. Eu espero, inclusive, que seja um tempo de nós convencer Vossa Excelência dessa tese também. Eu sei que é uma tese da UAB, eu sei que é uma tese garantista, eu sei de onde que vem essa busca, mas nós queremos demonstrar, inclusive, para a UAB, que ela presta um desserviço para a eficácia do Estado, para a investigação, para, de fato, o combate à criminalidade, o combate à impunidade, se ela insistir nessa tese da advocacia defensiva, da investigação defensiva. Então, nós não queremos apenas nos convencer aqui, nós precisamos de convencer, inclusive, quem defende, fora desse ambiente, desse plenário, essa tese, que nós sabemos que é a UAB. Ela tem toda a legitimidade, mas ela precisa saber
que isso tem uma consequência danosa se ela for implementada de fato no Brasil, pelo menos na nossa perspectiva de agente de Estado, que tem que responder por todos os atos, né? Eu já disse em outros momentos, alguém, enquanto nós estamos criando todos os parâmetros aqui para que os agentes do Estado sejam responsabilizados por qualquer vírgula que não cumpra, nós teremos, por outro lado, uma OAB sem praticamente nenhuma responsabilidade no seu código de ética da ordem para promover um trabalho desse para o Estado com quase as mesmas condições e sem as mesmas responsabilidades, sem as mesmas imposições. Então, espero que, inclusive, Vossa Excelência, nós possamos, quem sabe, nesse intervalo, demovê-la dessa ideia. Obrigado. Eu sou uma pessoa suscetível a bons argumentos, deputado. Sempre, completamente suscetível a bons argumentos. Agora, com relação à OAB, eu não represento mais a OAB, mas já representei e já fui, em 2 ocasiões, membro do Comitê de Ética. E eu vou dizer uma coisa, a gente não costuma, eu, pelo menos, no começo, tinha um certo constrangimento de julgar colegas. Depois, cheguei à conclusão que não são meus colegas os maus advogados. E nunca tive qualquer complacência, né, com relação aos desvios de conduta, né? A OAB tem um código de ética, procura aplicar. Obviamente, aqui e ali vamos ver falhas, mas, diferente do Ministério Público, a OAB tem código de ética, né? A gente trabalha nessa perspectiva, pelo menos. Deputado Sanderson, ouço Vossa Excelência com muita alegria. A senhora é tão cordata, diplomata e cortês que um pedido seu aqui é praticamente uma ordem. Né? Obrigada, deputado. Então, eu acho que temos que... Vossa Excelência, que são sempre muito parceiros temos que deixar aqui nessa luta. Claro que há contradita aqui na questão do conteúdo, mas também concordo de deixarmos então essa matéria sub júdice ainda, né? Mas é uma das matérias mais complexas de todo o texto, eu li todo o texto, de todo o texto, para mim, eu não sei se isso aqui não é, Capitão Augusto, o senhor e o senhor Breno Gonzaga, que são operadores da segurança pública, junto com o deputado João Campos, eu não sei se a investigação defensiva, no aspecto do sistema policial, não é infinitamente pior que o juiz das garantias. Capaz de acabar com o sistema policial do Brasil, em todos os sentidos. Entendo. Trazer corrupção, aviltamento das instituições e, além disso, claro, quem é que faria a investigação defensiva? Não é o ladrão de galinha, o advogado, que nem vai ter advogado para o ladrão de galinha. Não vai ser a Defensoria Pública. Vão ser os poderosos, colarinho deputado, branco. Esse já tem, deputado. Talvez a gente, colocando aqui, a gente, né, desse acesso a... E nós temos, dentro do processo criminal, a paridade de armas com a advocacia, com a defesa e com o Ministério Público ali, os dois atuam em pé de igualdade. Agora, na fase pré-processual, na fase de investigação, dar autorização estatal para fazer qualquer tipo de investigação, eu acho que seria, nós estaríamos colocando a perder as forças policiais de investigação, que têm feito um belíssimo trabalho com todas as resistências de falta de efetivo, falta de remuneração. Nós temos polícias, sobretudo polícias dos estados, que não têm combustível para dotarem suas viaturas para ir a campo fazer a investigação. Aí vamos contrapor com uns escritórios de advocacias aí gigantescos, que não vão botar uma viatura, vão botar 100 viaturas, enquanto que a delegacia de polícia lá do interior do estado do Rio Grande do Sul, do Goiás, não tem estrutura. Então aí sim nós estaríamos em pé de desigualdade numa posição que é do Estado e que, na minha visão, por isso esse instrumento da investigação defensiva tem que ser, concordo com aqueles que pensam, eu respeito aqueles que pensam no sentido contrário, como a senhora, mas acho que esse tema nós temos que sim, né, homenageando a sociedade como um todo, não os policiais só, homenageando a sociedade como um todo, temos que retirar do texto. Obrigada, deputado. Agradeço muitíssimo aos colegas, né, eu entendo que tomamos uma boa decisão nessa tarde. Passa, então, ao artigo 47, a identificação criminal. Senhor presidente, me permita. Pois não, deputado. Nobre relator. Gostaria de, em função de uma situação nova que surgiu em relação a esse capítulo aqui, sim,
que nós sobrestássemos ele também para a próxima reunião Pois e não, passássemos, deputado. então, ao acordo de não persecução penal, se for o caso. Acordo de não persecução penal, artigo 50. Nossa, eu tô... Presidente, A minha tá- presidente, Deputado. só por uma questão de refrescar minha memória. Em função dos atrasos na nossa agenda, eu pergunto se foi aberto prazo para emendar. Era isso que eu ia examinar agora, deputado. Vossa Excelência se antecipa, mas era exatamente isso. Tem as minhas emendas que foram feitas, mas nós não oferecemos ainda para o grupo a possibilidade de fazê-lo. Então, com isso, eu acho que fica inviabilizado a continuidade dessa reunião, a fim de que a gente possa, na próxima semana, na primeira reunião que houver, já retornar com isso. Mas nós temos que pedir. Nós vamos abrir o prazo de emendas. Bom, eu examino do nosso secretário, doutor Carlos. Normalmente, nós ficamos até a véspera, não é isso? Não, a gente tinha o prazo na semana anterior. Na semana, pois é, na semana da véspera. Sexta-feira da semana da véspera. Esse prazo já era quinta-feira, presidente, porque daí dava para sistematizar, Já? Deputada Margarete, era mas quinta-feira o prazo. o prazo foi quinta da aberto. semana anterior. Não, o prazo A gente- não foi aberto. O prazo já ocorreu, tanto é que Vossa Excelência ofereceu sugestões. É isso mesmo. Deputado, tem inclusive as minhas emendas, foi aberto. Foi aberto. Deixa eu fazer só uma colocação. O título 1 relator e 2 já tinha sido aberto. João Campos. Na verdade, era dali pra Todo o frente. título 2, nós ainda Isso. estamos no título 2. Isso. Eu acho que talvez a gente poderia já matar de uma vez essa questão da identificação criminal, porque basicamente vai ser em cima da Lei 12.037, eu acho que não haverá polêmica. Porque senão vai sobrestrando, eu acho que vai ficar muita coisa. Não, mas eu acho que não vai ter polêmica, só que surgiu um fato, uma matéria nova aqui, uma sugestão nova, que eu achei relevante e aí eu quero analisá-la. Tá bom, então. Mas eu acho que, de fato, eu concordo Deputada, contigo. ela é pontual? Se ela for pontual, Vossa Excelência destaca só esse ponto. Não, prefiro não. Prefere não? Ok. Porque realmente nós só temos as emendas do subtenente Gonzaga. Eu fiz emenda. Se o subtenente Gonzaga abrir mão das emendas dele, prevalece o texto do relator. Vossa Excelência fez várias emendas, reescreveu todo o título. Não, mas eu vou concordar com o relator e vamos. Isso é um ponto que merece. Quem sabe a gente volta igual votamos na sessão anterior, com tudo pacificado. Talvez. Ganhamos tempo assim. A chance eu é entendo. grande. A chance é Entendo que grande. nós ganhamos tempo assim. Com relação a... Hein? Bom, com relação ao acordo de não persecução penal, eu também, tal qual o subtenente Gonzaga, eu andei reescrevendo todo o capítulo, todo o título. E, senhor relator, é meramente questão redacional. Então, eu gostaria de abrir mão das minhas emendas. Presidente, eu já falei que no final dessa comissão eu quero um atestado, pelo menos, de um curso intensivo. Uma moção. De um curso intensivo. E assim, como a gente estava preso, agarrado ali nessa matéria anterior, eu confesso não ter feito uma análise prévia. Não, aqui. mas Vossa Excelência fez. Vossa Excelência analisou, não está lembrando, mas analisou bem. Não passa nada de Vossa Excelência. Deixa eu lhe dar essa tranquilidade. As emendas são minhas, deputado, e eu estou abrindo mão das minhas emendas e aderindo ao texto do relator. E, se Vossas Excelências concordarem, eu já coloco em votação. Então vamos trabalhar.
não há emenda de nenhum, só as minhas. E as minhas são meramente, deputada Adriana, de redação, de estilo, de texto, e eu já estou me estilo, né? Como diz meu professor, quem tem estilo é costureiro, né? Isso não é legislador não tem que ter estilo, entendeu? Então, eu estou abrindo mão e aderindo ao texto do relator, pelo que todo esse texto passa a ser consensual, tendo em vista que não há qualquer discordância com relação a ele. Então, mantido o texto. Mantido o texto do senhor Deputada relator. Margarete, no caso do legislador, estilo é porque esse legislador é chique. A senhora é chique. Então, o acordo de não persecução penal fica com o texto. É o 50. No 51, tem uma emenda do deputado Paulo Abiacchio. Eu examino do plenário se algum parlamentar adere e defende a emenda sugerida pelo deputado Paulo Abiacchio. Artigo. 51. E tem outro do Leal também. Bom, não havendo nenhum parlamentar que adira à emenda sugerida pelo deputado Paulo Abiacchio, então, passa-se a considerar, então, o texto do senhor relator, tendo em vista que não há quem faça defesa da emenda. Mesma coisa com relação à emenda do deputado Hugo Leal. E com isso, senhor relator, nós concluímos todo o título 2 na tarde de hoje. Começou a ordem do dia, vai manter? Não, vamos encerrar. Começou a ordem do dia e nós encerramos o título. Estão aberto o prazo de emendas para os demais títulos, mas na próxima reunião nós retomamos esses pontos que ficaram sobre o Estado hoje. Deputada Margarete, parabéns pela sua condução e pelo seu desprendimento, colaborando para que haja celeridade. Muito obrigado. Obrigada a Vossa Excelência por todos os momentos de colaboração, de contribuição. Obrigada, deputado. Pegar uma junta falando, é demais. Bom, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião para o próximo dia 3 de novembro, quarta-feira, às 14 horas, em plenário, a ser posteriormente comunicado. Muito boa tarde a todos, muito obrigada a todos e até quarta.